pessoal, sejam bem-vindos ao Comunicar é Preciso, comunicação excelente para uma carreira melhor ainda. E melhor ainda é quem a gente está recebendo aqui hoje, que é o Alexandre Camelo, contador de histórias, que já fez um vídeo anterior. Se não assistiu, deveria assistir, ó. Tá aparecendo o link dele aqui. Se você clicar aqui, você vai nesse primeiro vídeo que a gente fez. Mas agora ele prometeu, ele já não cumpriu com uma parte do que ele prometeu. Eu quero saber cadê o cara do violino. Comunicar é preciso, comunicação excelente para uma carreira melhor ainda. Vai ainda existir um outro vídeo com o cara do violino, você não pode perder isso. Mas agora, vamos dar uma dica para o pessoal, mesmo dentro da empresa ou numa reunião informal, como é que se conta uma boa história? O que faz uma história ser boa? Perfeito. Para contar uma história, Márcio, a pessoa que vai ter essa missão, seja ele o líder, seja a pessoa que vai abrir essa reunião, ele tem que entender que precisa ser trabalhado os elementos internos. Certo. A pessoa que vai contar uma história, ela precisa conhecer muito bem aquela história. Ela precisa visualizar aquela história. Ela precisa dividir aquela história em 8 partes. 8 partes. 8 partes. E não pode ser nem a mais e nem a menos. E não é porque o 8 é o símbolo do infinito. É que quando você divide em 8, dá sempre certo. Se você dividir em 7, pode ser que esteja faltando algum detalhe. Se você dividir em 9, talvez você esteja se perdendo em alguma coisa a mais. O ideal é dividir uma boa história em 8 partes. Essa história dividida em 8 partes, ela tem 8 situações. Às vezes são 8 cenários, 8 momentos importantes. É importante que você visualize cada um desses momentos. Que você tenha a história como algo muito importante para si e tenha ela de forma enraizada dentro de si. Quando você tem todos esses elementos internos, você pode começar a trabalhar o externo. Porque com os seus elementos internos, você está enxergando aquela história. E se você enxerga a história, a plateia vai enxergar. Ela vive junto com Ela você. vive com você. Se você não estiver lá, eles também não vão estar. É impressionante. Se a pessoa está com um livro, ela está lendo, ela está preocupada com a pontuação, ela não está na história. Quem está ouvindo também não está. Se ela está lá, ela está vendo, a pessoa está junto. Ela também está vendo. E se ela começa não vendo porque ela está distraída, porque está com o BlackBerry, que é um inferno, um inferno, fica aquela luzinha vermelha, um inferno. Olha, não pode ter BlackBerry. Não, é impressionante. Todo mundo quer te tirar do melhor. É impressionante. Né? Às vezes eu vou fazer um treinamento de 4 horas. É uma manhã. Ok, na hora do intervalo podem pegar os celulares de volta. Eu sequestro. Eu peço para tirar. Você vê as pessoas assim, nervosas. Um síndrome de abstinência. Não interessa. Se cair seu sinal. Sim. Você não tem uma equipe, eles vão lá para resolver. Se eles não é um tempo tão grande que a pessoa não possa. Que com 2 horas não possa. E ali tem gente querendo te tirar do melhor. Te tirar de estar com você mesmo. Tá lá refletindo, que é o que a história propõe. Ninguém pode contar uma história com alguém vibrando com o BlackBerry, pegando... Não adianta. Alguém quer te tirar de lá. É a mesma coisa quando a pessoa vai fazer uma reunião de feedback, e aí você vem, eu tenho que te dar um feedback, aí toca o celular, fala, só um instantinho, e aí pega aqui, aí toca o telefone. Olha, tá olhando o Facebook na internet. Exatamente. Olha, não existe isso. É gente. Eu preciso respeitar. Se eu preciso obter resultado através de pessoas, eu tenho que gostar de pessoas, entender pessoas. Hoje, o maior problema dentro das empresas é obter resultados através de pessoas. Sim. A gente tem os programas, tem o software, tem o maquinário, precisa ter alguém motivado, precisa ter alguém ali. Você precisa obter resultado através de pessoas. Para isso, a ferramenta é gente. É olho no olho, é observação. A gente precisa ter um retrocesso nesse aspecto, porque a tecnologia veio para ajudar, mas ela está distanciando cada vez mais. Está distanciando as pessoas, isso com certeza. Isso é uma coisa que eu bato, sim. Uma das deficiências da geração Y é essa, de identificar características humanas, sutilezas humanas. Exato. Porque elas passam muito menos tempo no tete-a-tete, no famoso tete-a-tete, que elas não conseguem pegar as sutilezas humanas. Exato. Elas deixam passar o essencial quando se trata de gente. É verdade.
quando se trata de gente. É verdade. E esse comunicar, que a gente tanto fala e que você tanto carrega essa bandeira, né? Sim, com certeza. Porque é geral, o corpo fala. Sim. Né? O corpo fala, né? Então eu sempre dou o exemplo de, nem sei se eu saí do quadro. Não, né? fica à vontade. Interessante essa palestra, né? Não, eu estou gostando. Olha o corpo, né? Olha o corpo falando, dorme. Depois eles mandam uma apostila. Né? O falso interessado, né? Olha o pé falando, quero ir embora, quero ir embora. Olha o pé falando, quero ir embora, demora. O rosto está tentando segurar, mas o pé quer ir embora. O corpo está... Então, quando eu entro para fazer um trabalho, eu falo assim, não preciso nem que ninguém fale nada. Está ali, o corpo... E é na sutileza, né? É na sutileza. A pessoa, na hora do coffee, está com uma bandeja e aí tem 4 ou 5 quindins, o quindim voa, você ainda tem um e oferece. E a pessoa, está servida, a pessoa responde, não, obrigado. Na vida é assim, agora eu vou exagerar. A pessoa diz, você está servido? O outro responde, não, obrigado. Vou exagerar muito, e aqui é vídeo. Você está servido? A pessoa diz, não, obrigado. Repara que a pessoa diz não e a barriga vai para frente. Não, obrigado. Mas é leve, é um pega! É quindim. Mas é leve. É a sutileza de você dizer uma coisa e o seu corpo dizer outra. Tem gente que não percebe, tem gente que vai falar com outro e diz assim, seu nome é... Carlos. Prazer. A pessoa não percebe. Ela não percebe. Eu sempre faço isso, né? Eu digo assim, pego uma pessoa da plateia e aí falo, não sabia que você vinha, eu estou bem satisfeito de você estar aqui hoje. É Carlos, né? Não vou esquecer o seu nome. Vou agradecer, inclusive, por ter te colocado aqui bem na frente. Porque assim eu posso estar sempre te olhando. Carlos, né? E aí depois eu pego uma outra pessoa e falo, qual é o seu nome? E ela diz, por exemplo, Sandra. E dá um sorriso e uma piscada. E aí eu pergunto, qual é o melhor texto? E todo mundo diz, é o segundo, é o da Sandra, Não tem nem texto na Sandra. Como é que vocês estão falando que é? Vocês são líderes, vocês estão falando qual é o melhor texto? Porque não interessa, o texto está ali. No dia a dia, essas pessoas estão com um texto ótimo, mas como é que elas estão comunicando, Márcio? É isso mesmo. Sabe? O líder chega lá e fala assim, é um prazer estar aqui com vocês, e aquela cara de, pelo amor de Deus. Está todo mundo percebendo no tom de voz, no corpo. Não adianta nada ele falar, é um prazer estar aqui com vocês. Mas aí você tocou num assunto que para mim é muito interessante. Nisso, além de criar essa identificação, essa reflexão e tal, não sei o quê, muitas vezes você não vê uma resistência nas pessoas a aceitar esse tipo de coisa, por exemplo? Total, Márcio, total. Que fala assim, não fala disso não toca nesse assunto e tal. As pessoas, elas muitas vezes se recusam a se observar, Sim. ou observar o cenário. Eu já tive empresa para fazer um espetáculo, de ir lá, porque eu sempre vou, para poder ver quais são os problemas que a gente pode tratar, encenar. Então você vai na empresa, você faz questão de saber antes. Sempre. Não é então uma coisa fechada. Não, é condição, Márcio, sine qua non. Eu só posso fazer o espetáculo para a sua empresa se eu for lá, passar, eu sempre peço um dia. Eu posso ficar, de repente, uma manhã, ou almoço e volto. Tá. E eu tenho que ter a liberdade de transitar. Conversar com as pessoas. Exatamente. Se eu não tenho isso, eu não consigo fazer o espetáculo. Tá. Eu preciso, é uma base do que eu tenho. Então eu preciso ter essa permissão, porque o teatro está baseado em conflito. Sim. Se eu não tenho um conflito, eu não vou conseguir encenar, eu não vou conseguir o espelhamento. Então, às vezes eu já ouvi a pessoa falar, não, mas aqui está tudo muito bem. Não tem nada assim. Eu falei, mas qual o programa que precisa trabalhar que está indo mal? Não tem nada indo mal. Eu falei, então nem sei por que me chamaram. Você está indo tudo bem? Não, o pessoal está meio desmotivado. Sim, mas por quê? Eu não sei, mas... Então, às vezes, as pessoas não querem, elas não percebem, elas querem tentar esconder o óbvio, o que está todo mundo vendo. Então, mas você não escuta, às vezes, nesse dia que você está na empresa e tal, olha, pelo amor de Deus, não fala do seu Jaime. Não toca. Faça o que for, mas não toca. Por favor. Eu nem sei se ele vai estar lá, mas, olha...
Imagina o seu Jaime, que é o pivô da coisa. Eu nem vou colocar Jaime. É o seu Jaime que tá cagando tudo. Eu vou colocar o seu Jairo. O seu Jonathan James. Mas não vai ser Jaime, mas tá todo mundo sabendo que é ele. Não, pelo amor de Deus, mas... Você quer resolver ou não quer? Você quer, você quer um evento ou você quer realmente uma transformação? Né? Eu não gosto nem da palavra treinamento, eu gosto da palavra vivência. Vamos colocar uma vivência? Legal. Vamos vivenciar um problema aqui juntos? Vamos mergulhar juntos? Daí você tira aprendizado, né? Sim. Quando não, é só um show. As pessoas riem e vão embora. Não é comigo. Não acontece aqui. Eu preciso que elas se identifiquem. Elas dão uma risada, mas ao mesmo tempo elas sabem. É com a gente que ele está falando. Não, isso é aqui. Isso sou eu. E isso que é importante. Se a pessoa não dá essa abertura, se ela não, a gente não vai conseguir resolver. E não é que a gente vai resolver todos os problemas, mas a gente vai começar a fazer as perguntas. Que a pergunta é melhor do que a resposta. Porque a pergunta te tira da inércia, te coloca em movimento. Então por que eles não prestam atenção quando eu falo? Já é a pergunta. Como é que está o teu tom de voz? Você se comunica bem? Como é que é a tua expressão corporal? Você está de bem consigo mesmo? Entendi. E aí, a pergunta vai te motivando toda essa reflexão. E essa pergunta vai te ajudar. E se o líder não tem essa humildade de abrir para isso, não vai conseguir. E às vezes, dentro das empresas, você vê as pessoas querendo que a gente tenha uma vara de condão. Ou, fazer mágica. Eu trouxe o Márcio aqui, ele não resolveu, mas ele não vai resolver, não sou eu que vou resolver. É um processo. É um processo. O que a gente vai fazer é mostrar que a comunicação está ali. Como às vezes plantar algumas sementes, né? Sim. Mas depende de cuidar para que elas deem fruto, né? E esse cuidar é com amor. Exatamente. Não existe nada que você faça que não tenha paixão que vá dar resultado. Você não consegue, se a pessoa não está realmente com amor pelo aquilo que faz, se ela não gosta de gente, não vai trabalhar com recursos humanos, vai trabalhar com recursos bovinos, vai fazer qualquer outra coisa, tem pena dos animais, não sei, vai ser programador, mas não vai mexer com gente. Mexer com gente exige atenção, exige amor, exige doação, exige compaixão. Se colocar no lugar do outro. Começar não a resolver todos os problemas, mas a entender. E aí a perceber que durante a tua trajetória, você com tantos anos de experiência, passou por tantas pessoas, nós tivemos tantos líderes, eu já fui office boy, trabalhei como mecânico de aviação. Quais foram os líderes na minha vida profissional que eu gostava e quais eram aqueles que eu falava, demônio, tomara que falte. Eu estou mais próximo do demônio, tomara que falte, daquelas pessoas que eu gostava. Quais eram os professores que me estimulavam? Qual eram aqueles que eu não podia nem ver? No dia a dia, eu estou mais próximo de qual? Com as minhas ações. Não é com as palavras, é com as minhas ações. O comunicar é preciso de forma integral dentro da empresa. Ale, as histórias vão transformar o mundo? Ou o mundo vai transformar as histórias? Olha, eu acredito que as histórias vão transformar o mundo. E eu acho que o contar histórias, elas estão aí esperando para serem contadas. Então, é como se a gente tivesse... Tem tanta gente boa no mundo. Tem muita gente ruim. Infelizmente, aparecem as coisas ruins mais do que as boas. Sim, né? Mas tem tanta gente boa fazendo tanta coisa legal que a gente precisa mais dessas pessoas. E precisa mais dessas histórias para ajudarem essas pessoas a se lembrarem que elas foram crianças, que elas são criativas, que elas podem ajudar o outro, que elas podem estar melhor consigo mesmo, com o seu mundo. As histórias vão ajudar a melhorar o meu mundo, que influencia o seu mundo e o de todo mundo. Tem gente que quando entra, você fala assim, nossa, fulano chegou, o clima ficou leve, nossa, que legal. Tem gente que fala assim, meu Deus, vem aí. Chegou, não sei, a nuvem. Vem aí. Eu já sabia que estava chegando, que eu ouvi o chocalho da Cascavel. Então, qual dessas pessoas você quer ser? Né? É o que eu digo. Qual dessas pessoas você acha que está melhor resolvida com a vida? O que a gente veio fazer aqui? Ninguém veio aqui para alcançar um grande posto dentro de uma empresa. Você veio aqui para algo a mais. Tem que ser algo a mais.
Se não for, é a espiritualidade. Por isso que eu fiquei encantado com a sua casa. Venham conhecer a casa do Mussa, que vocês vão ficar encantados. Venham aqui em casa. Tá Tem todo mundo diversão convidado. num quadro e tem espiritualidade do Isso é outro. verdade. É você estar conectado. O que a gente está fazendo aqui? Qual é o seu papel aqui dentro dessa corporação, dentro dessa empresa? Eu sou o CEO, o Senhor dos Anéis, super chefe. Eu tenho poder. Aonde é que está? Né? Qual é? Para que serve tudo isso? Márcio, um dia a gente acorda, tem uma história ótima dos 3 conselhos que diz, um dia ele acordou e percebeu que o corpo dele não era mais o mesmo. Um dia ele acordou e se deu conta que ele estava trabalhando na mesma empresa há 20 anos. E 20 anos é muito tempo. Mas na cabeça dele não passou esse tempo, porque foi muito rápido. Na hora que eu começo a contar isso, você vê todos os sêniores assim. Porque foi assim. Passaram-se 20 anos. E para o homem da história, não tinha sido esse tempo. Mas o corpo dele não é mais o mesmo. Então ele percebe a diferença nele mesmo. E aí ele quer ir embora. Porque ele diz, o que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz. Então ele tem a sabedoria de pedir para sair da fazenda. Porque ele diz assim, a minha missão aqui foi cumprida. Que Deus nos dê a sabedoria para quando chegar essa hora nós possamos dizer o mesmo. A minha missão aqui foi cumprida. Se redescobrir. Dar a oportunidade de se redescobrir. O é novamente o descobrir, tirar o véu. Às vezes as coisas vão ficando como um véu na nossa frente, a gente não vê mais nada. A gente não consegue ver o óbvio. Então, quando a gente levanta aquele véu, você fala, nossa, mas estava tudo aqui. Estava tudo aqui comigo. Às vezes as pessoas veem isso num hospital depois de um infarto. Às vezes elas têm a sorte de chegar em casa, ver o filho e falar, mas está tudo aqui. Ou às vezes elas têm a sorte de chegar dentro da empresa e falar, eu tenho algo para fazer aqui. Ou elas têm a sorte de chegar e falar, eu não devia estar aqui. Nessa hora o véu saiu e é a hora de sair. Ele se redescobriu. Aí, pessoal, olha só que oportunidade boa, maravilhosa, de você também se redescobrir. A gente vai ficando por aqui, que ainda tem muito assunto para falar com o Alexandre Camilo. E a gente volta a qualquer instante, a qualquer momento, neste espaço internet. E eu venho com o violino. O homem do violino. Não se esqueçam. Esse foi mais um episódio de Comunicar é Preciso, comunicação excelente para uma carreira melhor ainda. E a gente se vê por aí no próximo vídeo, nos próximos, assista, tem vários aí na playlist aqui do lado. Participe, comente, mande sua pergunta. Se quiser falar com o Alexandre, entra no site dele, manda perguntas, que ele também adora se conectar e interagir com as pessoas que querem tirar dúvidas com ele. E eu acho que é isso aí, eu quero conversar mais agora, aproveitar que eu tenho a oportunidade de Alexandre Camilo aqui do meu lado. A gente se vê. Beijos, abraços e piparotes. Tchau. Obrigado. Comunicar é preciso. Comunicação excelente para uma carreira melhor ainda.